A paz seja convosco, povo do Altíssimo, Iau. Gravo esse trabalho, esse vídeo para explicar algo que eu considero muito importante. No livro de Lucas 2:10, encontramos escrito assim: E o anjo do Eterno apareceu para os pastores no campo e disse a eles: Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Um anjo descer do céu e apareceu para os pastores no campo e dizer para eles: Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Posso entender, e eu entendi que então aquilo se tratava do que? Do nascimento do Salvador, porque as palavras do anjo continuam assim: Eis que hoje na cidade de Daúde, que nós conhecemos como Davi por conta da tradução de nomes, que nós não cremos que existe, mas sim como Daúde, que é o nome dele original hebraico, no hebraico. Porque hoje na cidade de Daúde, disse o anjo, nasceu o Salvador. E essas foram as palavras, o Salvador do mundo. E essas foram as palavras registradas pelo evangelista Lucas. Desde aí, então, passou-se a ver a comemoração dessa data. Posteriormente, essa data passou a ser observada em várias ocasiões diferentes. A última data que prevaleceu foi essa, do 25 de dezembro, como sendo o Natal. Porém, ao estudar as Escrituras, percebemos que essa data não bate com as Escrituras. Ela não bate com as Escrituras. Por um simples fato, digamos assim, matematicamente falando. Ao estudar a Bíblia sobre o mesmo assunto ainda, visto que o anjo falou que era um dia de grande alegria, isso eu quero enfatizar aqui, é um dia de grande alegria que seria para todo o povo, porque naquele dia, porque ele falou, porque hoje na cidade, esse hoje que é a situação, esse hoje é de grande importância, porque hoje na cidade de Daúde vos nasceu o Salvador do mundo. Então, esse hoje é o motivo desse vídeo. O motivo desse vídeo é esse hoje, porque uma vez que nós venhamos a descobrir esse dia, podemos entender que o Natal é nesse dia. Porque foi o dia em que o anjo realmente disse: Eis que hoje vos nasceu o Salvador do mundo. Está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Então, até agora, nós observamos que essa data não tem sido levada a sério pelos ministérios. Os ministérios abraçaram a causa do cristianismo romanizado, paganizado, porque ao considerar a Escritura, e vamos fazer agora o mesmo livro de Lucas 1:26. No livro de Lucas 1:26, encontra-se registrado assim: E no sexto mês, foi o anjo, denominado biblicamente hoje, pela tradução como Gabriel, a Virgem, a mãe do Salvador, no caso, seria aquela que seria a mãe dele, virgem, no sexto mês. Então, no sexto mês, o anjo Gabriel, no caso, está escrito assim, porém sabemos que o nome desse anjo é Gaburu, no hebraico arcaico, hebraico antigo, Gaburu-ul. E esse, para ser mais franco, que significa ul, Iau, Gaburu-ul, ul é um título, é o título de Iaul, né? Iau.
Então, Yahweh é o nome do Pai Eterno e, no caso, Ur é o seu título honroso, tá? Ur é um título honroso que significa em português o Eterno, ou simplesmente o Criador, tá bom? Tá? Você pode usar o termo Criador para ele. Então é importante nós entendermos que o anjo chega à casa da mãe do Salvador por ocasião do 6º mês. Exatamente, 6º mês. E no 6º mês, o anjo visitou a mãe do Salvador e falou as palavras que ele disse, que se encontra no livro de Manial, né, que é conhecido como Matitiar hoje, capítulo 1, verso 21. Do 19 ao 21 você encontra o relato das falas do anjo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai dar uma resumida e citar apenas o fato, né? As palavras que de fato realmente interessam. O anjo disse assim: salve, né? Salve, Aminal. Na verdade, o anjo falou a palavra hebraica para saudação, né? Que hoje é conhecido aí, hoje seria Shalom, né? Shalom. Porém, no hebraico antigo também é a palavra Sholeim, né? Aminal. Agora, o que acontece aqui? O que é importante desse encontro com esse anjo é que é o 6º mês da terra da mãe do Messias, do calendário hebraico. É o 6º mês a visita do anjo, certo? O 6º mês. O 6º mês na terra da mãe do Salvador e do próprio Messias é chamado Elu. E no calendário hebraico, Elu equivale a meados de agosto e meados de setembro, mas começa com meados de agosto. O início é agosto. Então temos que entender que o anjo chegou lá no início de agosto, na primeira quinzena de agosto. Olha que coisa interessante, né? O anjo chega lá na primeira parte de agosto, porque, né, ele chega lá no meado de agosto, dentro do meado de agosto. Entende? Nós temos que entender que é assim que é, tá? Que o anjo chega lá no mês de agosto. Então, fixa bem aí. O mês de agosto é o mês da chegada do anjo. E corresponde ao mês de 8º mês no Brasil, mas o 6º mês na terra do Messias. Olha como é interessante. Quando lá é o 6º mês, que é o meio do ano mesmo, que é o 6º mês, que aqui o meio do ano é junho, né? É julho, né? Isso, 6º mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Junho, 6º mês, tá? Aqui. Só que lá o 6º mês lá, Elu, chamado Elu, e equivale ao nosso agosto aqui no Brasil. Já é aqui no Brasil, nós já estamos em mês de agosto, tá? O 8º mês aqui. Então, o que vai acontecer? Nós vamos então agora contar de agosto para frente, somar agosto como o primeiro mês, que é o mês da visita do anjo, e considerar então os 9 meses. E vamos ver onde bate. Vamos lá? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Olha aí, 9 meses, tá? 9 meses certinho, tá? Tá bom? Então nós temos aqui, 9 meses certo. 9 meses. O mês da visita do anjo foi Elu no calendário hebraico, que é equivalente, né, ao 6º mês dele, da mãe do Salvador, do Zialdim. Agora nós estamos conferindo no Brasil, equivale ao 8º mês no calendário hebraico. Você pode pegar um calendário hebraico e localizar, vai encontrar o 8º mês, tá bom? E agora você vai considerar que a partir desse 8º mês nosso, somamos aqui ele como primeiro mês, mais 7, aliás, né? 8º mês. Então, nós estamos no 8º, nós vamos considerar 9 meses, e aí nós vamos bater no mês de abril. Então, o mês que o Messias vai nascer, matematicamente, é abril. Matematicamente é abril.
tomando por base exatamente o mês do nascimento da visita do anjo, o sexto mês. A partir de então, encontramos que o mês referente a Elu é agosto, tá bom? É o agosto, Elu equivale ao nosso agosto, que é o 8º mês. Considerando, então, agora agosto, conta-se, então, a partir de agosto, incluindo agosto como primeiro, chegamos 9 meses da gestação, que é o mês da vida. E passamos a ter, então, o mês do que o anjo apareceu no campo, o mês que o anjo apareceu na casa da Mauruém e revelou a ela o que aconteceria 9 meses depois. É muito interessante agora, nós observamos que nessa contabilidade, o mês de dezembro que nós temos hoje como sendo o nascimento, Mauruém estava com quantos meses? Com 5, observe. Mauruém estava com 5 meses no mês de dezembro. Nunca poderia ser dezembro o nascimento do Salvador, porque exatamente o anjo visita ela no mês de Elu, certo? Mês de Elu, que corresponde aqui ao 8º mês no calendário português. E aí, gregoriano, né, que a gente chama assim, gregoriano, corresponde ao 8º mês de agosto. E você contando de agosto, pelo tempo que é 9 meses para a criança nascer, você vai contar agosto, primeiro mês da visita do anjo, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, em dezembro, a Mauruém estava gestante de quantos meses? 5 meses. Olha como é interessante. É muito interessante isso. Certo? Mauruém estava com 5 meses no mês de dezembro. Então, jamais, meu querido, o nascimento do Messias aconteceu em dezembro. E nós vemos hoje muitos ministérios dizendo que está pregando o Evangelho, que está pregando o Evangelho da graça, né? O Evangelho da graça que eu prego é o Evangelho da graça, é a graça que salva. Olha só, os evangelhos de hoje são muitos evangelhos. Cada igreja tem um evangelho, cada ministério tem um evangelho. Cada casa que hoje em dia diz que é igreja, o nome igreja vale para tudo, né? Igreja. A igreja é chamada, todos os ministérios é chamado de igreja. Isso. Legalmente no país é chamado de igreja. Registrar uma igreja, registrar um ministério. Mas a doutrina varia muito, não é verdade? Compromisso com a verdade eles não têm. Isso aqui é verdade, que ele nasceu no mês de abril, matematicamente é. Se nós seguirmos, nós vamos ter mais outros pontos que vai confirmar isso, que foi no mês de abril, tá bom? Nós encontramos ali na questão da visita do anjo, tá? E do mês da visita que corresponde o quê? A Elu. Aí é uma referência, o mês referente a Elu em português, no calendário gregoriano, é agosto, tá bom? Agosto. Então, de agosto para frente, que é 9 meses que a criança nasce de parto natural, digamos assim, vai bater o quê? De agosto para frente, 9 meses? Em abril. Pronto. O apóstolo Sandoval aqui está trazendo para você algo que nunca foi lhe passado, mas você pode aprender a contar no seu próprio dedo. Basta você abrir em Lucas 1:26, tá bom? E você vai ver que o 6º mês que ali é citado não é o mês de junho do calendário gregoriano nosso, o calendário português para o Brasil e para o mundo, né? Para o Ocidente. Não é o 6º mês, não. Não é junho, porque o 6º mês no país, no calendário gregoriano, é junho, né? Mas ele está falando do 6º mês do 6º mês da terra da mãe do Salvador. E o 6º mês lá é chamado de Elu, tá bom? Mas o 6º mês lá, quando lá é o 6º mês, não fica bem claro. Quando é o 6º mês, aqui é agosto. E este agosto, você conta agora então, 9 meses de agosto para frente, 9 meses. Ou seja, tenhamos agosto, inclui agosto como sendo o primeiro mês, inclui então mais 8 meses, vai bater os 9 meses certinho, vai dar em abril, tá bom? Tá. Agora, isso tem como comprovação escriturística? Nós provamos matematicamente, não foi? Foi matematicamente. Você não está mais enganado.
Mas eu vou te dar mais provas por que eu nasci, por que tem que ser em abril, tá bom? Tem que ser em abril, não podia ser em outro mês. Alguém poderá falar, não, foi em setembro, outro falar, não, foi em tal ou tal. Não tem como. Eu, apóstolo Sandoval, já fiz a pesquisa também. Né? Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Exatamente porque a Escritura Sagrada vem revelando o Messias, desde a sua primeira página. Aliás, a Escritura Sagrada revela o Messias desde o primeiro verso da Bíblia. Olha só que interessante. A palavra mostra para nós que o Messias tinha que nascer em algo, tinha que aparecer na terra no dia primeiro. É interessante como a palavra primeiro está relacionada ao Messias na Escritura várias vezes. O primeiro. Então, o que eu quero mostrar com esse primeiro aqui para você? O primeiro é o número 1, não é isso? O número 1. A palavra primeiro é representada pelo número 1 matematicamente, correto? Você vai concordar comigo que sim. Observe o seguinte. A palavra fala que, logo no início, que o Criador disse assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia, certo? Coberta de água, nós sabemos também, né? Pela Escritura, pela leitura. Mas era sem forma e vazia. E o Espírito do Eterno, do Altíssimo, se movia sobre a face das águas, correto? Pois ela era coberta de água, tá bom? E o Criador disse, a primeira coisa que o Criador fez foi o primeiro dia. Vamos encontrar ali escrito assim, houve tarde de manhã o primeiro dia. Não foi isso mesmo? Houve tarde de manhã o primeiro dia. E o Criador fala assim, haja luz. E a luz apareceu. Só que aquela luz não era uma luz comum, não era uma simples luz, era a luz, era uma referência também ao chamado, ao convite do seu próprio filho, quando ele fala, venha meu filho, brilhe. Era uma referência à luz do mundo, a luz do mundo, sabia disso? A Bíblia ela fala para nós, a Escritura, ela fala para nós em símbolo e nos apresenta o Salvador como a luz do mundo, a luz do mundo. E como a luz brilhou no primeiro dia, ela foi convidada a aparecer, a surgir, a estar ali no primeiro dia da criação. É uma referência espiritual, tá, ao próprio Filho. Por isso que no versículo 26, aliás, é isso mesmo. O Criador fala bem assim, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ali já você vê que está um plural. O Criador não está só quando está fazendo. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Olha, está falando de uma imagem, de dois seres com a mesma imagem, a nossa imagem. E de acordo com a Escritura, somente quem tem a imagem do Pai é o Filho. Você concorda com isso? A Escritura fala assim para nós, que Ele é a imagem do Ial vivo. Ele é a expressa imagem do Ial. Ele é expressa, o Filho é expressa imagem, tá bom? Tá? Então, isso você vai concluir, com isso você conclui, aliás, que o Filho realmente, ele estava com o Criador na criação. E quando o Pai fala, haja luz, de fato houve a luz. Mas que luz é essa? A luz do Filho. A luz que emana do Filho. A palavra fala que o filho, o Shaul, mais tarde, ele falou que ele viu uma luz tão forte no caminho de Damasco, mais forte do que a luz do sol. Olha só.
Então, quando nós estamos em Atos, abrimos em Atos 14, 26, nós vamos ver que no encontro de Shaul, ele encontra então uma luz, e do meio da luz sai o quê? Uma voz que diz: Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Que aqui foi, né, modificado pelos tradutores como Paulo, como Saulo, né? Ali fala Saulo, 14, 26, usa a tradução Saulo. Embora apareça mais a outra versão desse mesmo Saulo, aparece como Paulo mais adiante, né? Mas observe ao apóstolo, né? Mas ele, enquanto não convertido, ele encontra agora uma luz mais forte do que a luz do sol. Pegou a visão? Então, aquela hora que ele falou assim, haja luz, era o Filho, a manifestação do Filho. E foi no primeiro dia do primeiro mês eterno. Tu sabias que ali foi, a criação foi criada no mês eterno? Existe o mês eterno, não é isso interessante? O mês eterno. Então, no primeiro dia do mês eterno, foi criado a luz. Aliás, foi chamado a luz ali a manifestar-se, né? Foi feito o convite à luz, tá? Então, ali era o primeiro mês no calendário eterno. Nós observamos que ali vai ter 7 dias, a semana da criação. 7 dias. É muito importante, então, tem a primeira semana. Tem semana no calendário de hoje, no calendário gregoriano, também tem semana de 7, né, dias no calendário, então, eterno. No calendário eterno. Tem também 7 dias. Olha que coisa interessante. É calendário eterno, tá? Isso é diferente do calendário hoje, desse calendário que nós temos hoje, tá bom? Mas havia o primeiro dia. E diz a palavra, e houve tarde, manhã, o primeiro dia. Foi o dia que a luz brilhou. O Messias falou quando estava conosco, eu sou a luz do mundo. Lembra disso? Eu sou a luz do mundo. E qual foi o dia que a luz brilhou? A luz do mundo brilhou? No primeiro dia da primeira semana da criação. Tá bom assim? Bom, pega essa visão. Pegou? Entendeu? Depois você pega a Bíblia. Nós temos estudos sobre isso no nosso canal. Nós temos estudos nesse assunto aqui, tá? Você pode nos acompanhar, nosso canal no YouTube, e você vai encontrar outros canais, outros vídeos entre que eu cito muitos versos para você acompanhar sobre o assunto. Tem muita base sobre isso. Nós temos hoje no nosso canal, o canal que mais tem base sobre o Natal no mês de abril, somos nós, do apóstolo Sandoval, tá? Agora, os outros nem comentam sobre isso. Fique sabendo disso. Os outros canais não comentam sobre isso. Eles ficam vagueando somente no Natal pagão do 25 de dezembro, que é o nascimento de Tammuz, tá? Diz que não guardam esse nascimento porque ele é um nascimento pagão, né? Esse dia 25 de dezembro, mas não sabe explicar o dia certo com o nascimento, o dia certo pela Escritura. O único que explica realmente o acontecimento certo pela Escritura é o apóstolo Sandoval, que está falando para você aqui agora. E eu vou te dar mais base para você, tá bom? Agora, você vai também meditar no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 13, onde ali fala que após o dilúvio, a água cessou. O barco, o grande barco, né? A arca, esteve à deriva sobre a água durante 5 meses, tá bom? 5 meses. No capítulo 8, verso 13, tá? De Bereshit, hebraico, né? Bereshit, mas Gênesis na nossa língua, tá bom? Português. Então você vai para o livro de Gênesis 8, verso 13, e você vai ver que a arca, ela para exatamente no dia 1º do primeiro mês. No dia 1º do primeiro mês. Isso é muito importante. Por quê? Porque agora nós encontramos o mês, que é o primeiro, e o dia 1º, que foi o dia que a arca abriu a porta. Ou seja, a porta da arca, ou seja, aquele veículo, aquele transporte
que salvou tantas vidas, inclusive a do homem, abriu no mês de abril. Porque a palavra primeiro mês na terra do Messias, do Salvador, a palavra primeiro mês, hoje, aparece biblicamente como Abib. Abib é o primeiro mês do ano. E Abib, olha como é interessante, Abib é o primeiro mês? É. E hoje aparece também como Nisan, no hebraico moderno. No hebraico atual, hoje, hebraico falado na terra do Messias, conhecido como Israel, o falso nome Israel, porque Israel nós chegamos, de acordo com estudos, que esse não é o nome original, antigo, o nome original que era para ser. Tá? Depois nós vamos explicar isso aí. Nós explicamos isso em outros vídeos, mas nós vamos só dar um toquezinho, tá bom? Para você entender. Procura outros vídeos nossos, nós temos outros irmãos também. Você vai aprender com muitos irmãos e irmãos do nosso ministério pentecostal da restauração. O nosso ministério é o primeiro ministério de algo que eu entendo aqui, que nós conhecemos como pentecostal. Tem muitos irmãos que são irmãos em algo, mas são assim, tem pentecostal e não pentecostal. Nós somos pentecostais. Cremos no dom do Espírito, cura divina, revelação, profecia, tá? Dons espirituais. Então, existem muitas pessoas hoje divulgando o nome do Eterno, mas diverge muito de pensamento entre eles. Então, o apóstolo está unindo os pentecostais. Nós estamos chamando os irmãos pentecostais para vir até nós, para estudar o nosso comportamento, o nosso ensinamento. Os pentecostais, aqueles sim que falam em línguas, que são batizados com o Espírito Santo, esses aí nós chamamos de pentecostais. A maioria a grande parte de irmãos que crê também nesse nome, são pessoas que vêm de outros ministérios e não crê dessa forma e não recebeu o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, o dom de línguas. E aí questionam e falam que isso não é do Pai. Então, vamos ficar com o pentecostalismo no Brasil. Nós queremos nos identificar como pentecostais. Por quê? Porque o apóstolo é pentecostal. Nós cremos que a igreja primitiva, a comunidade, o rolial, nasceu ali no Atos 2, no dia de Pentecostes. Por isso que nós somos chamados de pentecostais. Somos gentios que cremos no fenômeno de falar em línguas. Cremos que aqueles homens falaram, os apóstolos ali falaram em línguas espirituais primeiro, tá? Não entrando nesse mérito, que é assunto para outro vídeo, tá? Mas já identificamos como pentecostais, tá bom? Seja bem-vinda, minha irmã pentecostal. Se você é pentecostal, tipo chama viva, seja bem-vinda conosco, tá bom? Acompanhe nosso canal aí, que o Eterno nos abençoe. Vamos em frente, tá bom? Cremos que o povo do Pai, cremos que todos os gentios, toda a igreja primitiva é pentecostal. Mas existe um problema aí de explicação, interpretação, que alguns não entenderam, mas vão entender. O importante é você ouvir tudo e reter o que é bom. Se o irmão reter o nascimento de Salvador no mês de abril, para mim já está bom demais, já é um passo dado, para você ficar esclarecido, tá bom? Esse é outro assunto para outro vídeo. Agora, o interessante mesmo, então, é que a porta da arca, ela vai se abrir no dia 1º também, olha lá, dia 1º, lembra do começo do mundo, lá, do começo da criação, primeiro dia, houve tarde, amanhã é o primeiro dia? Pois bem, a arca também abriu no primeiro dia do mês de Abib, que é chamado Abib na Bíblia, o primeiro mês na terra do Messias, ou seja, na terra do Messias, da mãe do Messias, do povo do Messias, dos profetas que falam hebraico, o primeiro mês é falado Abib, dentro das escrituras hebraicas, né? Agora, é muito interessante isso, não é verdade? Muito interessante. Esse mês ser o primeiro mês do ano.
Isso, seu primeiro mês do ano, ou seja, o profeta, quando escreve isso, você sabe que é o homem chamado Moisés que escreve Gênesis, né? Conhecido como Moisés, o nome dele é Yal-Hu-Mehu, tá bom? Yal-Hu-Mehu, tá? Ele, então, é chamado por esse nome, né? Yal-Mehu no hebraico arcaico, mas é interessante saber, então, que ele escreveu isso, 8:13, né? Bereshit, Gênesis 8:13, que a porta da arca se abriu no mês de Abib, ou seja, no primeiro dia do primeiro mês. Isso significa o quê? Abril, ver abril. Se você pegar a palavra Abib no dicionário, online, no Google, em hebraico, você vai ver Abib. Porém, se você procurar o mês que é referente a Abib no português, é abril. Olha só, então seria 1º de abril, então também, né? Agora, muito bom, você está conseguindo entender, então, por que o mês de abril 1º de abril é chamado dia da mentira, né? Todas as pessoas aprenderam isso, desde que o Brasil é Brasil, desde que nós moramos, vivemos, nascemos ouvindo dizer que o 1º de abril é o dia da mentira. Então, você está percebendo agora que o 1º de abril não era para ser o dia da mentira, era para ser um dia respeitado, porque foi o dia que a porta da arca se abriu, certo? Que a porta se abriu. Aquela porta era muito importante. Quem entrou por aquela porta se salvou, não foi? Quem saiu por aquela porta foi os salvos, não foi? E achou pastagem. O que o Messias fala desse também? Ele fala, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim se salvar-se-á. Preste bem atenção no que eu aposto, no que você está aprendendo com o Ruha do Pai, através desta palestra aqui. O Salvador fala assim, eu sou a porta. Tá? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e salvar-se-á. Ele entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Então, quando o Messias fala, essa fala, quando ele fala, eu sou a porta, e aí, tem esse detalhe aí da arca, da porta da arca se abrir no dia 1º do primeiro mês. Você que é entendido, um pouco entendido das Escrituras, mas ainda não entendia esse assunto, não tinha essa compreensão, não tinha esse estudo. Mas você vai entender claramente que era uma figura. A arca, então, era uma figura de quê? Aquela porta era uma figura de Yahushua. Era uma figura de Yahushua, para quem fala Yahushua, né? Para quem fala Yahusha, é uma figura de Yahusha. Tá? Para quem fala só Ial, como o nome dele é Ial, creio que o nome do Messias é Ial também, né? Shá é apenas o título de salvar, né? A palavra, o verbo salvar. Mas quem fala Yahusha, quem fala Yahushua, quem fala Ial, tá tudo certo, porque Ial é o nome do Pai e é o nome do Filho, né? Ial. Agora, detalhe, é muito importante entendermos então que a porta era uma sombra, uma figura, uma representação do Messias também. É por isso que nós falamos com você que aquela luz que brilhou no começo da criação, e o Yahusha depois falou bem assim, eu sou a luz do mundo. Agora ele repete de novo e fala, eu sou a porta. Então, ambas passagens bíblicas se referem a Yahusha. Se refere a Yahushua. Então, o que nós vemos aqui, meu querido irmão? Uma grande revelação para o mundo. Uma grande revelação para o mundo inteiro. Isso aqui, se fosse, esse vídeo, se ele for traduzido, digamos que, para todas as nações dessa terra, onde acredita no Pai eterno e na manifestação do Filho, realmente iria ter grande serventia para conduzir o homem a uma verdade, a verdade do verdadeiro dia do Natal. Por quê? Porque a porta abre no 1º dia do primeiro mês. No calendário hebraico, o primeiro mês é Abib. Hoje está no hebraico moderno falado como Nisan. Mas Abib, no dicionário, qualquer dicionário online que você colocar, vai apontar para abril.
Habib vai dizer assim, ver abril. Pode fazer isso no Google agora. Colocar calendário hebraico, qual é o mês, qual é o mês que, como se fala Habib em português? Aliás, é isso. Como se fala Habib em hebraico em português? Vai falar para você, abril, tá bom? Então, o 1º de abril, a porta então se abriu lá atrás, e 1º de abril está referindo-se ao Messias. Era uma simbologia do Messias, aquela porta. Isto é muito importante. Não é pouco, é muito mesmo. Mas nós temos ainda mais outra comprovação para você. Se você abrir no livro de Joel 2, 23, Yaúl, Antigo Testamento, os profetas menores, capítulo 2, verso 23, você vai encontrar ali assim, ó, alegrai-vos, filho de Sião, porque o Criador vos dará o ensinador de justiça no 1º mês. Olha só que interessante, Yaúl, Joel 2, 23. Quando é que o Criador, em que mês que o Criador diz ali que daria um ensinador de justiça? É no 7º mês, como alguns falam que é setembro, outubro, o nascimento dele? Não é no 7º mês. Não é no 7º nem no 8º mês. O ensinador de justiça, de acordo com Yaúl, Joel 2:23, é prometido no 1º mês. E o 1º mês, Habib. Então, de maneiras que está bem explicadinho para você. Se você de fato crê na profecia, você vai passar a celebrar o nascimento do Salvador no mês de abril. Interessante, não? Você vai ter que se unir à fé do apóstolo Sandoval, porque é o único movimento, o único ensinador, um único que ensina isso com precisão e está preparado para enfrentar qualquer debate desse tema, desse nível, dentro desse tema, em qualquer nível, está entendendo? Com as escrituras em mãos. Nós temos muita experiência sobre isso, muita mesmo, muitos versos, muitos e muitos. Eu estou apenas dando alguma coisinha para você, tá bom? Mas para você ver o que o Pai nos revela. Ele revela o quê? Que o ensinador de justiça seria dado. No livro de Yaúl, Joel, traduzido como Joel aí, 2:23. Se você pegar a Bíblia, revista corrigida, você vai encontrar a palavra ensinador de justiça, a revista corrigida. Se tu pegares a Almeida atualizada, tu vai encontrar justa medida, mas de uma forma de justiça, tipo assim, o Criador vai dar justiça no 1º mês. O Criador vai dar justiça no 1º mês. Mas nós podemos aprofundar mais esse tema. Isso poderá nos levar mais ainda, digamos assim, mais profundo nessa mensagem. Porque muitas coisas vão acontecer, então, no dia 1º do 1º mês, que é chamado dia da mentira. Muita coisa poderá acontecer no dia 1º do 1º mês. Muitas coisas, referente ao Messias. Então, a partir de então, você fala, nossa, a luz era o Messias, a porta da arca era o Messias, tudo aconteceu no dia 1º do 1º mês. Agora, o ensinador de justiça seria dado no 1º dia do 1º mês. Interessante como você não aprende isso em seminário. Você não vê isso em curso de teologia. Não vê isso. Você fala, é tremendo isso aqui. Porque você não vê mesmo. Não existe nenhum seminário que passe isso. Se alguém começar a passar agora novamente, começar a passar, vai ser daqui para frente. Mas copiaram do apóstolo Sandoval Sampaio. Bem, o que está acontecendo aqui? Uma revelação. Uma revelação. O Criador falou que diz assim, clamas a mim e revelarei coisas ocultas, grandes e ocultas que tu não sabes.
sempre me interessei em conhecer o profundo, o oculto e o escondido. E o Pai nos permitiu chegar a esse conhecimento e compartilhar com o povo. Nós já temos um povo hoje que todo 1º de abril se reúne e celebra o Natal, baseado em estudos bíblicos. E os que você ouvir ou souber que pratica o Natal no mês de abril, todos tiveram encontro com a pessoa do apóstolo Sandoval Sampaio. E eu peço que os irmãos que estão recebendo isso gratuitamente, simplesmente que não faz parte do nosso grupo, venha conosco, some conosco. Precisamos entender isso, que a união faz a força. Se inscreva em nosso canal, dê o like e fique firme e forte com o nosso canal, com o apóstolo. Porque o que você vai receber é algo assim, desse tipo. Sempre é algo desse tipo aí. É algo desse tipo. E por que nós falamos da questão do pentecostalismo? Porque o pentecostalismo, o irmão pentecostal, é pessoas que creem em visão, revelação, profecia, dons espirituais. Existem muitas pessoas que dizem ser, eu sou evangélico, eu creio na palavra, eu creio na escritura. Outros falam, eu creio em Ial. Mas são pessoas que creem só na letra. E a letra só mata. Mas é o Ruha Rodishua, o Espírito Santo que vivifica. Então, esta mensagem que nós recebemos não é de seminário, de teologia, de estudos de homens, mas do Chamaial. É revelação do Eterno para nosso tempo. E eu acredito que sim, que nosso canal, nossos trabalhos, nossa mensagem, ela é diferente. Porque até hoje as pessoas falam, na época do Natal, você vai encontrar muitas pessoas falando mal do Natal 25 de dezembro. Muito mal. Mas pense da seguinte maneira: se esse povo que está fazendo isso conhecesse o verdadeiro nascimento do Salvador, soubesse qual é a verdadeira data e passasse a celebrar essa data, não é a vontade do Chamaial? É, porque o anjo falou, eis que vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. Não é porque as pessoas pregam a data errada, que a gente diz que é errada, porque na época de dezembro, Mauruém estava, mãe do Salvador, está com 5 meses. Está com 5 meses. Você se lembra disso, da conta que nós fizemos? O anjo visitou ela onde? No 6º mês. Só que o 6º mês lá é Elu, mas no Brasil corresponde a agosto. Então nós contamos de agosto 9 meses de agosto. Incluindo agosto, somamos mais 8 meses. Contemos agosto e mais 8 meses. Chegamos ao 9º mês, que é o mês da gravidez. E chegamos ao mês de abril. Fizemos isto, agosto, que é o mês equivalente a Elu lá, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, em dezembro, mãe do Salvador está com 5 meses, meu querido, minha querida. Dezembro está com 5 meses, certo? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Mais 4 meses, nós temos o mês da gestação. Então, nós fizemos isso. Chegamos ao mês de abril, que foi o mês da visita do anjo. Então, esse mês deveria ser um mês de grande alegria para todo o povo. Mas os irmãos que aprenderam Yalcha, aprenderam que foi em setembro que ele nasceu, outubro. Não estão nem aí o mês que ele nasceu. Não estão nem aí para que o anjo falou, aos pastores do campo. Eles atribuem talvez essa passagem até mesmo ao sistema religioso. Muitos irmãos hoje em dia que creem em Yal, infelizmente creem em Yalcha, aprendeu muito a atacar o sistema religioso e fala muito do sistema religioso, que ele não faz parte do sistema religioso, do sistema religioso. Esses mesmos que que comemoram o nascimento, qualquer um que comemora o nascimento no mês de dezembro, é chamado de sistema religioso pelos irmãos de Yal. Isso é verdade? É um sistema religioso pagão.
É um sistema religioso babilônico, porque o Natal, exatamente, o Natal é o dia que nasceu quem? Tamuz, filho de Serimes, daquela mulher adorada, né? Isto, da esposa de Nimrod, né? Semíramis, né? Isto, Semíramis e Nimrod, aquele casal lá que começou a torre, né? A família começou a torre de Babel, né? Nasceu então Tamuz, né? Isso no dia 25 de dezembro, não é isso? Certo? Então, historicamente comprovado isso. Então, essa festa do Natal aí, que nós temos hoje, não tem nada a ver com o dia de grande alegria que deveria ser, com o verdadeiro dia. O verdadeiro dia de grande alegria que o anjo em Lucas 2,10 menciona é o 1º de abril, meu amigo. É o primeiro dia do primeiro mês. Na terra do Salvador é chamado 1º de Abibe. No Brasil é chamado 1º de abril. Meu querido, fantástico, não é? Não é tremendo isso? Não é inspirador isso? Então, nós encontramos então razão para comemorar o 1º de abril de acordo com as palavras das Escrituras que o anjo mencionou ali. O anjo que menciona isso é corrompido como Gabriel. O anjo Gabriel foi à casa da mãe do Salvador no 6º mês, Lucas 1:26, tá bom? É Lucas 1:26, tá? Que o anjo vai na casa da mãe do Salvador. Fica claro isso aqui para você, tá bom? Não é 1:23, é 1:26, tá bom? Tá ok? 1:26. Então o anjo vai na casa dela no 6º mês. E esse 6º mês equivale ao nosso... Qual mês? Agosto. Dali de agosto para frente você conta os 9 meses certinho, que é o mês de agosto você conta 9 meses. É o mês da gestação. Vai bater em abril. Pode fazer essa continha no dedo mesmo, na sua mão. Tá bom? Agora, nós chegamos então o quê? Nós chegamos a que ponto? Nós chegamos no ponto em que o ensinador de justiça, seria dado em Joel 2:23, no 1º mês, entendeu? Confirmou. Quer dizer, nós temos aqui, irmãos, algo interessante. Nós temos, fazendo assim uma retrospectiva, vamos voltar atrás, lá no início. Gênesis capítulo 1, versículo 1, para você conferir, tá? Nós temos ali, Gênesis capítulo 8, versículo 13, a porta da arca, confirmando pelo Messias que falou, eu sou a porta. Na luz também do primeiro dia do 1º mês, nós temos o próprio Yahushua também dizendo, eu sou a luz do mundo, tá bom? Aí nós temos aí Joel 2:23, Joel 2:23, que o Pai daria o quê? O Eterno daria o ensinador de justiça, e ao Pai, o Ab, daria o ensinador de justiça, tá bom? Isto é muito importante, não é pouco importante. O ensinador de justiça é o juiz, não é isso mesmo? O ensinador de justiça é o que? É o juiz. Então o Pai daria o juiz, filho dele, de acordo com o livro o livro sagrado, Yahushua é o juiz de toda a terra, não é isso? Ele é o juiz. Atos 10:43 também fala isso. Bom, ele é o juiz dos vivos e dos mortos, né? Diz aquela escritura. Mas o interessante agora, tem mais alguma coisa, apóstolo? Tem sim. Tem algo mais? Tem sim. Nós vamos encontrar algo interessante. No livro de Êxodo, que a gente conhece como Êxodo, que é Shuamós em hebraico antigo, Shemot em hebraico, né? A gente vai encontrar no capítulo 12, assim, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa. Guarde bem essa palavra aqui. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa. Então, a primeira Páscoa foi celebrada também no 1º mês. A Páscoa foi celebrada no 1º mês, que é Abibe. Tá bom? Então, guarda Abibe, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa. Então, guarda o 1º mês e celebre a Páscoa. Preste bem atenção nisso, meu querido. Capítulo 12, verso 1 de Êxodo. Bom, abriu lá? Pode conferir.
No versículo 5, no verso 5, está um grande mistério que o Pai vai te revelar agora através da vida do apóstolo. Observa, no verso 5 diz: o cordeiro para a Páscoa será sem mácula, macho de 1 ano. O cordeiro da Páscoa será macho de 1 ano. Ou seja, o cordeiro tinha que ter 1 ano naquela Páscoa. Para ele ser escolhido como cordeiro da Páscoa, ele tinha que ser macho e conter 1 ano de vida. 1 ano. Isso significa que, para ele ter 1 ano na Páscoa, no mês da Páscoa, ele tinha que ter nascido, então, na Páscoa anterior, que é 12 meses, porque 1 ano é 12 meses, correto? Então, ele nasceu exatamente no mês da Páscoa anterior. Quando chegou aquela Páscoa, todos os cordeiros machos de 1 ano tinham que ter nascido na Páscoa anterior, há 12 meses atrás. Como o cordeiro da Páscoa é uma figura também do Yahshua, o cordeiro da Páscoa também tinha que nascer também simbolicamente no mês da Páscoa passada. Isso significa que Yahshua tinha que nascer na Páscoa para morrer na Páscoa. Ser sacrificado na Páscoa como cordeiro pascal, como está escrito. Eis o cordeiro de Yahweh, Yohanan 1:29. Eis o cordeiro de Yahweh, apontando para Yahshua. O Yohanan Batista, o João, conhecido como João, disse, 1:29 de Yohanan, João, eis o cordeiro da Páscoa, apontando para ele, que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro da Páscoa tinha que ser macho de 1 ano, por ocasião do sacrifício. Meu querido, pegou a visão? Então fica com essa visão e você já aprendeu que o cordeiro da Páscoa era uma figura de Yahshua. E ele tinha que nascer no primeiro mês. Ele tinha que nascer no primeiro mês, como os cordeiros da Páscoa nasciam. Isso quer dizer, no mês de Abib. Que o Eterno abençoe você, guarde com você esse conhecimento e transmita ele onde você for. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yahshua, estamos juntos, tá bom? Que o Eterno abençoe você. Continuaremos em outros vídeos esse assunto.